Por que que empresas brasileiras decidem abrir capital lá nos Estados Unidos e não aqui no Brasil? Será que é porque elas não são patriotas? Qual a real razão disso? Empresas grandes como Nubank, XP, Stone, o próprio Banco Inter, por que que eles decidem abrir capital nos Estados Unidos e não no Brasil? O mercado americano de capitais, principalmente relacionados aí a esse modelo de ações e de bolsa de valores mesmo, ele é muito representativo no mundo, tá? Vocês podem ver aqui, tá girando aqui em torno de 40, 50, 60% em alguns momentos, esse número oscila, mas ele tem um valor gigantesco perante a economia mundial. Então, ele é muito relevante. E muitas vezes o que as empresas pensam é, poxa, se eu vou abrir capital, então que eu vá captar dinheiro em dólares, que é uma moeda muito forte, numa economia muito mais forte que a brasileira. É verdade, essas são boas razões, são razões verdadeiras, mas não são as únicas. Tem vários detalhezinhos e algumas coisas que o pessoal não fala muito, que motivam bastante as empresas a abrirem capital no exterior e não no Brasil, que é naturalmente de onde essas empresas são, né? Aqui brasileiras do nosso país, a gente sabe disso. Beleza. Só para você entender, a gente tá na mesma página, abrir capital na bolsa se chama IPO, né? Initial Public Offer. Então, nada mais é do que o processo em oferecer aqui partes do seu negócio privado, né, da sua empresa privada, para um público. E isso, né, vai ser aqui uma nova ação, enfim, disponível pela primeira vez. Então, isso é o IPO, né? Initial Public Offer. Isso tem aqui no Brasil, mas também tem nos Estados Unidos. O problema é que aqui no Brasil, a gente não tem muitos IPOs recentemente. E isso se deve por várias razões. Essa matéria aqui, ela é lá de 2024, né? Mas no caso aqui de janeiro, né? Início de janeiro de 2024. E aí o pessoal estava começando a fomentar, né? Poxa, será que agora os IPOs vão voltar a acontecer na B3, né? Onde é que está esse pessoal? Não abrem mais empresas? O que está acontecendo? E a grande e dolorosa verdade é que os IPOs na B3 aqui, né? Pelo menos segundo a Quantum, desde 2004, eles são, assim, eles até existem, mas são muito raros, é uma frequência muito baixa. Existiu um pico em 2007, antes da crise de 2008, e existiu aqui um pico aqui, né, logo depois aqui enfim, né, do Covid, aquela coisa toda. Mas a gente percebe que anualmente, né, nos anos muito bons aqui, passou de 40, 50, mas assim, a maioria dos anos era aqui, ó, na faixa de 10, menos de 10, aqui era 1. Então, valores realmente muito baixos, né, de quantidade de empresas que abrem seu capital na bolsa aqui do Brasil. E isso se deve por várias razões. Toda a questão do real, dificuldade financeira, dificuldade para captar, desinteresse dos investidores, muitas regulações, né? Tem toda a questão da CVM, que às vezes acaba atrapalhando um pouco o processo de algumas empresas, mas regras são regras, então não dá para você driblar isso, e acaba sendo esse o jogo. E novamente, a gente tem aqui, ó, agosto de 2024, manchetes como essa. Será que agora é o fim da seca dos IPOs aqui na B3? Então, o presidente da CVM aqui diz que há uma fila grande de empresas que querem abrir capital. Não sei se é verdade, não sei se vocês acreditam, mas eles citam aqui, por exemplo, os últimos IPOs lá em 2021, né, que a gente teve, ou seja, já faz muito tempo que não tem IPO aqui no Brasil. Empresas como a AgroGalaxy, que está com uma rentabilidade muito ruim, Intelbras, Smartfit, essas mais famosinhas, né? E no final das contas, isso aqui, ó, já faz aqui, né, 3 anos praticamente, né? Novamente, pessoal, aqui está o gráfico. 2021 teve vários, 22 nada, 23 nada e 24 nada. E já comenta para mim se você gosta de comprar ações direto no IPO ou se prefere comprar depois, quando as coisas se acalmam um pouco mais. Olha, quando a gente vai comparar esses anos todos aí que teve IPOs aqui no Brasil de forma muito inexpressiva com a quantidade de IPOs nos Estados Unidos, é realmente assustadora a diferença, tá? Esse é também um dos motivos pelos quais tantas empresas ao redor do mundo decidem abrir aí capital nos Estados Unidos. Quando a gente avalia as duas principais bolsas lá dos Estados Unidos, como a NYSE e a Nasdaq, a gente vê que existe todo um histórico aqui de IPOs recentes que acontecem lá. Inclusive aqui da Nasdaq tem bastante, tá? Assim, mas bastante mesmo. E isso nos leva a uma conclusão de que ao longo aqui dos anos, os IPOs nas bolsas americanas é muito diferente do Brasil, tá? Pegando aqui um período parecido, né? Lá era 2004, que é 2000, mas a gente percebe que não é na faixa de 10, 50, 60. É na faixa aqui, ó, poxa, ano ruim, né? 60, 70, ano bom, 1000.
entendeu? Então, existe aqui uma média aqui de, cara, alguma coisa próxima, no mínimo, a 250 por ano, né? Na média, tá? Na média. Esse cara aqui distorce bastante. Mas independente de qual que é o número, qual que é a média, é significativamente maior do que no Brasil. Ah, é todo dia que tem? Cara, todo dia, aqui sim, né? Que era todo dia, até mais de um por dia, né? Mas hoje em dia não é todo dia. Mas talvez dia sim, dia não. Mas independente disso, tá? Tem muito IPO rolando sempre lá nos Estados Unidos. Esse aqui é o calendário dos recentes, tá? Olha só. Então, 27 de novembro, 26, 22, 21, 15, 13, 8 e assim vai. Então, cara, muito frequentemente acontecendo, tá? Ah, mas já acabou para esse ano 2024? Não, não acabou não, ó, tem vários, ó. Essa semana aqui em dezembro, né? Dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Próxima semana já tem vários ali agendados. Na outra semana, olha, na outra semana não tem nada, mas eles falam, tá? Ó, the reason is that IPO dates raramente são setadas mais de 7 a 10 dias em antecedência. Então, acaba sendo essa a rotina deles, mas o ponto todo é que tem IPO pra caramba e não vai deixar de ter. Tá? Lá nos Estados Unidos é outra jogada, tá? É outra coisa. E assim, pessoal, abrir capital na bolsa é muito difícil. Tem muita complexidade, tem questão regulamentar, você tem que estar com os órgãos todos legais e com conformidade. Então, acaba sendo uma coisa que a empresa que faz isso, ela meio que tem que acertar. Ela vai captar um valor, né? Vai captar dinheiro. Isso vai servir para caixa, para investimentos, para cobrir dívidas. E aí ela precisa estar certa disso. Então, se ela vai abrir ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer outro lugar, ela tem que estar certa disso. E é uma decisão difícil. Agora, uma decisão fácil é você deixar o like e se inscrever. Aí eu vou te agradecer bastante, você vai ajudar muito o canal, hein? Certo, mas e as motivações que o pessoal tanto se justifica, né? Vou pegar aqui alguns trechos do que o próprio Guilherme Benchimol, da XP, falou na época que a XP abriu capital lá fora e também outras informações. A gente vai juntar tudo e fazer uma leitura mais completa, né? Então, um dos principais motivos aqui que eles sempre falam é que é justamente que garante o reconhecimento internacional da sua marca e não é conhecido somente como uma empresa local. Então, você realmente dá a cara para o mundo, né? Está disposto a negociar com o mundo. E muitas vezes as empresas que abrem capital no exterior, não só no Brasil, elas já têm uma visão de realmente ter uma operação um pouco mais global, atuar em mais países, tá? Independente do ramo. E aí isso acaba sendo um pouco mais fácil porque elas começam a captar em dólar, elas já conseguem usar aquele dólar, talvez muitas das contas delas acabam se dolarizando e a operação meio que muda de patamar, tá? Essa é uma das razões. Olha aqui, o próprio Guilherme Benchimol falou na época também que eles optaram aqui pela listagem na Nasdaq porque acreditam que conectará com os principais investidores do mundo, né? Trazendo melhores práticas internacionais, além de nos dar espaço para emissão aqui de novas ações sem colocar o risco e o controle da empresa total aqui e da sua independência. Esse é o primeiro ponto importante que a gente já vai comentar no detalhe, tá? Então, olha só, ele fala, né, conectar com os principais investidores do mundo, ou seja, a bolsa americana, as bolsas americanas, né? Quando você tem uma empresa nas bolsas americanas, você está na vitrine de todo mundo. Então, primeiro que você é muito mais visto, você está girando aí moeda forte, você é muito mais relevante. E se a empresa for boa mesmo, ela pode até cair em algum índice famoso lá dos Estados Unidos e acabar sendo incorporada aí por uma penca de ETFs que tem que comprar aquele índice, tá? Ah, o SP500, cara, o SP500 eu acho difícil, tá? Acho que tem até algumas regras de empresas que tem que ser totalmente nacionais. Não tenho certeza, tá? Não posso dar certeza nisso. Mas, às vezes, num índice menor, setorial, mais simples, isso já traz um dinheiro bom, às vezes, só por os ETFs estarem comprando aqueles índices e aqueles papéis. E aí vem essa questão aqui, ó, do controle da empresa, tá? Acho que esse é o principal e mais relevante de todos os motivos. Então, nos Estados Unidos aqui, ó, é possível ter direito a votos diferentes dependendo da classe de ação. Então, lá existem as super ações, são super voting stocks, quase como se tivesse uma golden share, né? Então, são papéis aí que dão direito a 10 votos dentro da companhia ou até mais, tá? Então, no final das contas, os acionistas aí, né, os donos da empresa, antes dela abrir capital, eles conseguem colocar a público um grande valor financeiro sem necessariamente abrir mão do controle da empresa. Entende a diferença? Aqui no Brasil não tem isso. Olha aqui no detalhe, esse aqui é um dos blogs aqui da C6, e eles falam que uma das principais razões aqui, ó, é o controle, né? Um dos motivos que levam empresas brasileiras a preferir habitar o capital nos Estados Unidos é o controle. Então, ao contrário do Brasil, onde, via de regra, cada ação ordinária representa um voto no conselho, lá nos Estados Unidos existem esses super voting shares.
Então são participações que dão a um grupo restrito de investidores um poder de decisão aí de rumo dos negócios, sem necessidade de possuir a maior parte do patrimônio financeiro, tá? Então, não necessariamente você é o cara que tem mais dinheiro, você tem mais, enfim, maior participação financeira naquela empresa. Mas se você tem esses super voting shares, né, essas ações especiais, você pode, enfim, definir o controle, né? Você pode definir o rumo da empresa, independente de ser o maior comprador dela ou não, a maior participação, né? É tipo o Barsi aqui no Brasil, né? O Barsi, ele, em algumas empresas que ele é um dos maiores acionistas, então ele tem direito a voto, aquela coisa toda. Mas nesses casos, não é porque o cara tem muito dinheiro que ele poderia simplesmente votar e alterar alguma coisa, tá? Acaba sendo uma regra um pouco diferente. E é isso, ó, essa opção é frequentemente utilizada por companhias cujas participações já estão diluídas, um grande número de sócios que estão aí, acabarão entrando antes da abertura de capital, né? Então, no final das contas, acaba sendo uma jogada estratégica, não em termos fiscais, não em termos tributários. Obviamente, também tem impactos nesse sentido, mas são impactos um pouco difíceis de medir e vão depender muito de cada caso. Não é tão simples, tá? Mas, no geral, acaba sendo mais vantajoso para as empresas porque elas têm mais controle, porque elas estão numa vitrine mais pública e também porque, enfim, elas estão captando aí moeda forte, muitas vezes vão gerar uma operação já mundial e vão focar muito mais no dólar do que no real. Acaba sendo um pouco melhor. E claro, né, você está num ecossistema de primeiro mundo, onde tem novos negócios o tempo todo. Não é aqui no Brasil, que já passaram 3 anos e nenhuma empresa abriu capital na bolsa. Isso eu não vou dizer que é assustador, porque é esperado, tá? Mas isso não é uma boa imagem para o mundo. É uma imagem assim meio, ninguém sabe o que está rolando, não é muito importante mesmo. Então, enfim, essa é a imagem que passa, tá? É claro, a gente tem que torcer para que a gente volte a ter mais IPOs, mais aberturas e tal, muito legal. Mas esse movimento exagerado de IPOs geralmente acontece em momentos que o mercado aí tá com taxa de juros mais atrativa para isso tudo acontecer. E independente se você está investindo em empresas que estão abrindo capital ou não, você tem que lembrar que a sua carteira de investimentos, ela pode compor, né, pode ser composta por algumas dessas empresas, mas ela precisa estar amplamente bem formulada. Então, você vai ter que pegar várias classes de ativos, não somente ações do Brasil, nem do exterior, e realmente ter uma carteira sólida e consolidada. Se você não sabe fazer isso, eu te ofereço as minhas aqui no QR Code, link na bio. Me chama que eu vou te mostrar mais das minhas soluções. Olha, e aqui por último, eu ainda vou mostrar para vocês que não é porque uma empresa ela abre capital lá no exterior que ela simplesmente é muito boa e vai subir o seu valor da ação e a cota e você vai ficar rico, tá? Não é isso, beleza? Então eu coloquei aqui, ó, o Nubank em roxinho e a XP aqui no gráfico de candles, né? A XP, ela tá lá de 2020 até agora com 56% de queda. Então, é lógico que tem uma série de razões para isso. Estou falando que não é porque abriu lá que vai subir, tá? Não é assim que funciona. Ah, mas o SP500 subiu. XP não quer dizer que está no SP500, tá? Vamos, né, enfim, cair na real aqui, tá? E o Nubank aqui, depois de uma derrocada de 70% de queda, está aqui subindo seus 12%, chegou até a estar mais valorizado, mas no final das contas, é só para ilustrar essas movimentações, tá? Então não quer dizer que abriu capital lá fora, que simplesmente vai subir muito. Ah, mas são boas empresas e eu quero comprar elas. Ótimo, se você quer comprar essas empresas que são brasileiras, mas estão lá fora, eu vou te recomendar esse vídeo aqui, que é a continuação desse estudo que eu estou fazendo, em que eu mostro como comprar essas empresas como o Nubank, a XP, Stone e tantas outras que abriram capital lá fora e são brasileiras, mas que você às vezes não sabe como investir nelas. Te vejo lá daqui a pouco. Obrigado pelo seu like, sua inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.